É. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Nivaldo! Bom dia, doutora Thaís. Que coisa boa tê-lo aqui, viu? É um prazer meu. Seja bem-vindo a esse Muito nosso obrigado. projeto. Muito obrigado. Obrigada por Muito ter obrigado. aceito. Eu que digo obrigado, é um prazer. Eu primeiro quero dar bom dia para todos os participantes e também para um bom dia, ou uma boa tarde para o pessoal lá do Velho Continente, lá do Sim. Além-Mar. Tem a minha filha Camila Mangueira, que está lá na Escola de Belas Artes, lá no Porto, que está já aí Ah, conectada. E o Fabrício, com certeza também o Arthur Sade, se não entrou, mas deve estar entrando. E deve estar por também aí, boa a senhora tarde, de já repente, aparece. para o pessoal lá do México e de outros geoparques aqui da rede latino-americana de geoparques. Ai, que E bom dia para todos fantástico. os demais. Bom dia, então. A gente vai começar esse bate-papo, né? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou só fazer um anúncio aqui, lembrar o pessoal, né, que a organização do Sexto Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, eles continuam, né, com as inscrições abertas para o concurso de logo, né, do logotipo do evento, né, o evento que está programado para acontecer em São Paulo ano que vem. E aí eles estão. Professor Carlos Kleber, bom dia. Professor da Nosso UFCA, vice-reitor, vice-reitor. Bom dia, gente prazer fina. sendo com a gente. Então, né? Então, quem quiser participar do concurso, não precisa ser profissional, né? Como eles disseram, e já tem aí como premiação a inscrição, a excursão e um livro. E queria dar uma sugestão de leitura, gente, para quem gosta de geotecnologias, né? Foi lançado esta noite, essa madrugada, um e-book com 17 trabalhos que foram apresentados no segundo GISDEI da UFPE, tá? Promovido pela MapGel, que é a empresa Júnior, que é coordenada pela professora Daniele e o professor Fabrício, lá do Departamento da Geografia, lá da UFPE. E esse livro foi lançado, ele está disponível, né, gratuito, já garante a leitura do final de semana, né? E eu vou, assim que a gente terminar a live, eu vou deixar o endereço, o site que eles têm, e aproveitar para divulgar que tem um trabalho, uma pequena contribuição nossa, né, que fiz Olha, em Camila. parceria com o meu ex-aluno Ítalo, minha ex-aluna Viviane e a professora Daniele, tá? E dizer que eles nos convidaram para uma live, vai ter uma live, vou fazer uma live com eles, né, no dia 1º de maio, às 19 horas, depois a gente deixa aí para vocês, tá bom? Então já está entrando o pessoal, Sara, bom dia, Fabiano, bom dia, sempre presente com a gente. Vocês estão nos ouvindo bem? Para a gente começar o bate-papo aqui com o professor Nivaldo, diretor executivo do Geoparque Araripe. Acho que estão nos ouvindo. Está ouvindo, Vitória? Direitinho o áudio, tá bom? Pronto. Então, eu vou apresentar o nosso convidado, né? Açores, Geoparque Açores aqui com a gente. Boa Eu estou tarde para falando que eles, tem né? gente Para a do gente, bom Além-Mar, dia. tem gente do Além-Mar Tem, por aí, estão nossos aqui com a colegas gente. portugueses aí, irmãos portugueses. Exato, Poços de Caldas, Geoparque Poços de Caldas. Ítalo, parceiro nesse artigo que a gente lançou hoje. Então, o professor Nivaldo, ele é agrônomo, né, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Né, ele ocupou o cargo de secretário de Agricultura e secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano no município do Crato, né, em 2005 e 2009, respectivamente. Foi presidente da Associação de Águas e Esgotos do município do Crato e atualmente ele é o diretor executivo, né, do nosso Geoparque Araripe Mundial da Unesco, né, que por enquanto é o único geoparque mundial, né, no Brasil. E a gente vai ter o prazer de conhecer melhor esse território aqui, nesse bate-papo com o Nivaldo. Professor Patrício Melo, bom dia, chegou aqui com a gente também. O nosso grande chefe, Patrício Melo. Teremos uma conversa na semana que Prazer, chefe. vem. Quando a gente terminar aqui a Pois live, é. já vou anunciar, né? Já dei um spoiler, né? Nossa próxima live vai ser com ele, né? O coordenador da Geolac, da rede de geoparques para América Latina e Caribe. Então a gente vai bater esse papo com ele Exatamente. também.
E vamos começar, Muito né, bom. professor Ivaldo? A gente já vem conversando Vamos. sobre geoparques, desde 31 de março, quando a gente começou esse projeto. E, né, o Geoparque Araripe dispensa comentários do quanto é importante, né, do ponto de vista patrimonial, seja geológico, cultural, religioso, histórico. É um território riquíssimo, muito diverso. Bom dia, Rafael! Geoparque Araripe está em peso. Que coisa boa ver todo mundo aí. Sim, é. Né? Então, dito isto, né, Nivaldo, de ressaltar essa relevância, né, do Geoparque Araripe, não é à toa que ele é o nosso único geoparque até agora, né, foi o nosso primeiro. E, então, gostaria que o senhor fizesse assim, uma apresentação do território, né, a localização, quais os municípios que compõem o território Araripe hoje. Ele é composto por um município, dois, mais de um, vocês têm mais de uma prefeitura, né, integrada nesse território. Então, eu queria que você fizesse assim, uma apresentação dos municípios, de onde está inserido, né, o Geoparque Araripe para a gente, por favor. Ok, Thaís. Primeiro, parabenizá-la pela feliz iniciativa, né, que você teve de desenvolver esse trabalho, né, para socializar em diversos recantos do mundo, do planeta, essa ideia de geoparques, e que é uma iniciativa muito interessante que tem trazido muitas contribuições para ambientes com a condição de geodiversidade, com a cultura e com a biodiversidade, enfim, com todos os elementos que fazem esses territórios que são diferenciados. Então, meus parabéns por essa Obrigada, iniciativa. obrigada. Eu que Agradecer já de agradeço. cara a participação aí de todo o grupo que tem interesse nisso, o professor Patrício Melo que está aí, o professor Kleber, que são os nossos guias aí no Sim. processo. Enfim, Thaís, nós... Professor Marcelo Borafé chegou aí agora também. Ah, e Acabou de... possivelmente a Mônica também, Sim, com ele, né? O professor Marcelo, gente fina também. Muito bom. Que já deu uma contribuição lá no Geoparque, já passou por lá. sim. Deu uma grande contribuição a todo o trabalho do Geoparque Araripe. Um prazer, Marcelo. Então, Thaís, para situar, mas principalmente para quem não conhece o território, para quem não conhece o Geoparque Araripe, uma breve situação disso. Nós estamos localizados na região sul do estado do Ceará, bem no limite com o estado do Pernambuco. Municípios que fazem parte do Geoparque Araripe faz limite com municípios do Pernambuco. Sim, Temos a Chapada do Araripe com um grande divisor de águas e limite, né, entre estados, do lado de cá, Ceará, sim. e do outro lado, Pernambuco, né, com as suas bacias hidrográficas, que depois eu posso comentar alguma coisa, já que tem uma parte que é relacionada a recursos hídricos, que é muito interessante que a gente coloque também. Eu vou dar falar de alguns aspectos Certo, disso. certo. Já tem as Então, perguntinhas aqui. a nossa localização, ela está aqui distante de quatro outras capitais, além de Fortaleza, com em torno aí de 600 quilômetros, para Natal, Rio Grande do Norte, Recife, João Pessoa e Teresina. Quer dizer, o que também estrategicamente isso é importante. A gente está localizado como se fosse um núcleo entre esses capitais do estado, que são os pontos de recepção das pessoas, dos visitantes, não tem um maior desenvolvimento. Sim, E o nosso território é composto por 6 municípios, né? Crato Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Santana e Nova Olinda, né? Que estão bem próximo à encosta da Chapada do Araripe, um território de quase 4 mil quilômetros quadrados, né? Que representa aí em torno aí de 30 e poucos por cento da bacia sedimentar do Araripe, que é o grande patrimônio dessa região sul do estado do Ceará, é essa formação geológica sedimentar que tem possibilitado muitas coisas interessantes com relação ao desenvolvimento, mas também para se trabalhar a história da Terra, a história do homem que habitou logo nos princípios, nos primórdios dos tempos,
essa região como um todo. Então, um aspecto interessante, já destacando o patrimônio, a riqueza desse espaço, Sim, território geoparque, as principais cidades, as cidades que têm um maior contingente populacional, né, Juazeiro do Norte, seguido do Crato Barbalha, e uma população nos 6 municípios de aproximadamente 500 mil habitantes. Né? Quando você chega na região do Cariri, mais precisamente em Juazeiro, através do aeroporto, você sente logo uma admiração e um encantamento pela área, em função de uma diferença de nível significativa que tem a parte do vale, onde estão as cidades, e a Chapada do Araripe, que as cidades estão numa cota aí aproximadamente de 400 metros de altitude, e a Chapada, a parte mais superior da Chapada, ela está em torno de 900 e poucos metros de altitude. Isso forma uma bela cortina que adorna, vamos dizer assim, sim. essas cidades, né? Barbalha, Missão Velha, Barbalha, Crato e Juazeiro. É possível você ver isso muito facilmente através de um dos geossítios mais importantes do território, que é o geossítio Colina do Horto. Então, esse lado. Inclusive, eu aproveitei, licença, Nivaldo, eu fiz uma publicação ontem aqui no Geodestinos, né, onde eu postei justamente alguns momentos, já para quem não conhecia o território, já ir, né, se familiarizando. E vim com a camisa, estou em homenagem ao Araripe hoje. Muito bem, a libélula, que é o símbolo do nosso museu, do Museu de Paleontologia. E tem o nosso professor Alisson Pinheiro como coordenador hoje, que faz parte da estrutura do Geoparque Araripe. Sim. Então, do Horto é possível você ter uma visão, né, completa dessa cortina, que é interessantíssima, porque assim, nessa encosta é onde tem a surgência das nascentes, né, que é um outro patrimônio, a questão dos recursos hídricos, como eu falei inicialmente. E aí onde tem a surgência das nascentes, nós temos só nos municípios do território do Geoparque, são mais de 160 nascentes da água jorrando todo o tempo, diariamente. A maior delas, que já teve uma vazão bem maior, que é a nascente da Batateiras, hoje ela ainda jorra, para que os participantes tenham uma ideia, ainda cerca de 220, 230 metros cúbicos hora. Sim. Tá certo? Então, essa água hoje é utilizada, pode surgir pergunta nesse sentido, já é utilizada para boa parte dela para abastecimento humano, né, da cidade, atende a cidade, mas também atende uma série de comunidades que estão nessa meia encosta da Chapada do Arari. Sim. Então, temos uma biodiversidade também extraordinária, porque nós temos 3 a 4 biomas aqui na região, na área do território do Geoparque, né, que predominantemente tem do bioma Caatinga, mas temos bioma de Cerrado, de Mata Atlântica, né, de Cerradão, de Carrasco, né, são manchas que existem nesse espaço, mas também favorece bastante o território em função da diversidade, né, de fauna e flora que esses biomas proporcionam. Sim. Então, é uma outra diferença grande do território do Araripe, nesse sentido da região só de Caatinga, né? Porque esses biomas favorecem muito essa rica diversidade de fauna. Então, são mais de 300, ou aproximadamente 300 espécies já descritas, né? E tem o mais recente, né? Mais recente, 96, a descoberta do soldadinho do Araripe, que é uma ave endêmica, né? Que é outro ícone da nossa região, do Araripe, né? Que é uma ave que tem uma característica bem interessante com relação ao seu dia a dia, o seu habitat. Vive próxima das nascentes, então é um ambiente muito restrito e por isso ela sofre um processo de perda, né? Hoje a quantidade muito pequena dessas aves que existem, existe também uma ONG que está cuidando disso, que é a Aquasis, que é o parceiro Weber, através da Aquasis, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, foi descoberto inclusive com
o Weber e um professor aí aí de Pernambuco, aí em 96. Então, e ainda mais recentemente, há 3 anos atrás, foi descoberto também pelo professor Alisson, que é hoje o diretor do Museu de Paleontologia, Sim. é também um crustáceo, o ajá do Araripe, né, Sim. que se encontrado aqui em na área também da surgência das nascentes, né, nas proximidades, que é um outro achado também muito interessante, que está sendo feito todo um trabalho para que se preserve essas espécies. Aí se a gente for entrar É, pela parte da paleontologia, né, com a é, riqueza de fósseis, de excepcionais condições de preservação que a sim, gente tem, possibilita a atração de estudiosos, pesquisadores da área da paleontologia, vem a diversidade cultural, né, com é, muitas manifestações, celebrações, expressões, saberes. Então a região é muito rica, né, assim, de uma forma ampla em praticamente todas as áreas, né? Então, sim, até as experiências messiânicas, podemos dizer assim, do Padre Cícero Romão Batista, né, que é uma figura mítica, e também do Beato Zé Lourenço, com uma experiência sim, social muito interessante. E, aliás, a área lá onde o Beato Zé Lourenço montou toda uma organização de uma população, uma comunidade, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, está para ser transformado agora num geossítio. Estamos apenas concluindo a parte da definição do perímetro desse geossítio, vai ficar dentro de uma unidade de conservação, lá é de propriedade da Prefeitura Municipal do Crato, o inventário geológico já foi feito, e, enfim, dentro de pouco tempo a gente também vai ter mais esse geossítio que vai tratar mais, vai falar mais da cultura, da religiosidade, mas também tem uma rica diversidade, mas principalmente de espécies do bioma Caatinga. sim. Já, Eu acho que é isso. eu só fez uma Se, eu, explanação. se, eu, se, eu, se eu pudesse, assim, Sim, ainda a gente podia falar também das estruturas do receptivo turístico que a gente já conta no território, a partir de sim, guias, de hotéis, de pousadas familiares, um trabalho que a Casa Grande faz espetacular, que a gente pode tratar mais na frente, de agência de turismo. Enfim, tem muita coisa. Além de um povo alegre, receptivo, acolhedor que a muito, região tem. Então, muito. esse é mais ou menos um retrato assim, em rápidas palavras. Viu? Sim. É isso aí, Ele já Thales. fez um apanhadão realmente, né? Bastante Apanhado geral. completo. Eu ia então, Ok. justamente assim, o que eu ia perguntar. Eu queria aproveitar só um pouquinho para dar bom dia para algumas pessoas que chegaram. O professor Gorka Mariano está aí. Professor Marcos Nascimento, Marcelo Ferrari, meu Marcos irmãozão, Nascimento, grande parceiro né? lá, Entrou uma do turma aqui, eu não Sirigal. sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Marcelo, Luciana Lacerda entrou também. Luciano Ainda Lacerda. tem minha camisa do Tudo bem. Soldadinho do Araripe, que ela me deu de presente. Raimundo, chegou uma turma aí, Pedrina tá aí. Então, todos muito bem-vindos. Então, assim, quando a gente fala, né, de patrimônio de relevância global que um geoparque necessita, né, um dos pilares seria esse patrimônio geológico de relevância global. Acho que o Araripe, ele tem o carro-chefe dele, né, são os fósseis, nós Sim, poderíamos dizer. Então, assim, dito isso, então, qual seria, do ponto de vista geológico, né, além dos fósseis, né, esses principais geossítios do território? Quais são, né, os principais geossítios que vocês têm? O senhor já falou de um novo que vai, né, que está para entrar, e esse seria um geossítio mais, né, relacionado à cultura. E aí, como é que são os geossítios hoje, né? O ponto-chave desses geossítios, digamos assim, né? Seja do ponto de vista geológico, aí cultural, religioso, né? Quais seriam as especificidades desses geossítios? Você podia falar desses geossítios para a ok. gente? Tá, isso, nossos geossítios, eles atendem praticamente a todas essas caracterizações que você está fazendo. Porque, Sim, assim, se a gente, no religioso, que é, por exemplo, a Colina do Horto, mas ele tem uma importância muito grande na questão da geologia também, porque ele está na borda da bacia sedimentar, ele já está no embasamento cristalino, né? Então é possível você observar esse embasamento na parte já lá do Horto, mas vem a questão da religiosidade e da cultura, que ele tem um significado e uma atração muito grande de pessoas para
para esse ambiente. A gente, aí em Santana, a gente tem, ligado à paleontologia, a gente tem pelo menos mais dois geossítios muito importantes no aspecto da paleontologia, que é o Geossítio Pedra Cariri e o Parque dos Pterossauros, né, que é possível você, nas escavações, observar as concreções, né, as paredes, Sim, nos cortes, no perfil, você fantástico. observar as concreções. Quando abre essas concreções, lá estão os fósseis. Né, e tem os outros dois geoparques, geossítios, o Geossítio Riacho do Meio e o Geossítio do Sítio Fundão, Batateiras, eles têm também uma parte geológica muito interessante, mas eles apresentam um atrativo mais ligado à biodiversidade. Sim, Um pouco da história e da cultura, mas também da biodiversidade. Em todos eles todos eles estão impregnados de cultura e de história. Por exemplo, Riacho do Meio, é possível você saber um pouco da história dos cangaceiros, né, que se hospedaram lá, uma pedra, a famosa Pedra do Morcego que está lá. Mas é possível você ver também o soldadinho do Araripe com uma certa facilidade lá no Riacho do Meio, porque ele não é uma ave fácil de ser observada. sim. Ele tem um tempo que ele se encanta, então ele se esconde, vamos dizer assim. Mas esse geossítio é possível você ver também, além da biodiversidade, de recurso hídrico, de nascente, é possível saber um pouco da história dessas pessoas, enfim, que se utilizaram desse ambiente. Então o geossítio do Geoparque, ele tem essa característica de atender ou de possibilitar observações nas mais diversas áreas. Eu tive, Ok? sim, não tive o prazer de conhecer todos, né? Mas os que eu, né, tive o prazer de conhecer, a Pedra Cariri, o Pontal, O né? Pontal de Santa Aquele Cruz, mirante é um panorâmico, maravilhoso, vamos dizer assim. É né? um Aquele panorâmico, é possível panorama. você ver a cortina da Chapada do Araripe, tem uma ideia do vale mais ligado Nossa, é lindo. a Santana do Cariri, enfim, um geossítio também muito interessante, muito bonito. É lindo, lindo mesmo. E o senhor atua bastante na área de recursos hídricos, né? Isso, e a gente sabe que, assim, quem conhece ali a região sabe que, como o senhor já até falou no início, há muitas nascentes, né, no território. E, assim, o senhor podia falar um pouco sobre a importância desses corpos hídricos para a região e a influência da flora, né? Que, além de tudo, vocês têm a Floresta Nacional do Araripe. Sim, Então, sim. Nós agregando temos mais cerca ainda um de, valor ao território, não é isso? Thais, dentro do território do Geoparque Araripe, nós temos mais de 12 unidades de conservação, Olha que tá certo? fantástico. Mais de 12. E agora, recentemente, foi aprovada mais uma, que é uma revis, um refúgio da vida silvestre, mais para proteger o soldadinho do Araripe, que foi a primeira dessa região toda, mas, como você falou, eu vou começar pelas unidades, a Flona Araripe é a primeira floresta, na categoria floresta, é a primeira do Brasil, ela é de 1946, o presidente, na época, Eurico Gaspar Dutra. É uma unidade que tem uma importância extraordinária para a região como um todo, né, administrada pelo pessoal, tem um escritório aqui do ICMBio, a doutora Verônica e toda uma equipe. E, assim, também, como unidade federal, unidade de conservação federal, nós temos também uma APA, que é também um território muito mais abrangente, né, que tem também a sede administrativa aqui no Crato. E aí vem as outras unidades, a nível de Estado, são 5 Sim, unidades do Estado, unidades municipais e RPPMs também, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, são várias, estão surgindo várias. E nós, do Geoparque, estamos trabalhando, por iniciativa do Governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado está para criar mais 2 unidades de conservação, possivelmente na categoria de parques, aqui nas zonas urbanas de Juazeiro e Crato. Nós estamos fazendo parte da equipe indicada pelo reitor, o nosso professor Lima, a quem dou um bom sim. dia e também prazer também estar trabalhando com ele, que é uma pessoa, além de competente, tem uma visão muito importante relacionada ao projeto Geoparque. Mas, enfim, tratando da parte de recursos hídricos, como eu falei, além das surgências, assim, o nosso território ele tem 3 aquíferos, são aquíferos Sim, importantes, um superior, que pega mais a parte superior da formação Exu,
e a partir de então tem as surgências de águas nas nascentes, né, que está numa cota aí entre 650 e 700 metros de altitude. As surgências acontecem nessa altitude. E temos um outro aquífero de maior volume acumulado, que é um aquífero médio, exatamente na parte dos vales, onde estão as cidades, que tem uma maior vamos dizer, exploração desse aquífero, Crato Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, e um terceiro aquífero que está mais embaixo, que ele é um volume assim, bem menor, lá no Brejo Santo, onde, já no limite também com Pernambuco, mas no sentido mais leste, e Mauriti, então tem assim, um atendimento também desses aquíferos. Além do mais, a gente tem uma relação muito boa com o Comitê da Bacia do Salgado, que é um comitê que foi trabalhado muito pela Universidade Regional do Cariri e a Fundação Araripe, os parceiros do início, o professor Patrício contribuiu muito para a criação desse comitê. E essa agência de gestão de águas que tem aqui no Crato, da COGE, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, nós temos uma relação muito boa e temos assento, a universidade tem assento, o Geoparque tem assento nesse comitê, e além de termos assento no comitê, também temos assento numa Câmara Técnica de Água Subterrânea. Então a gente vem, assim, tem uma relação muito próxima e assim, bem proveitosa, vamos dizer assim, para o território. A região, como eu falei naquele início, nós estamos num grande divisor da água entre Pernambuco e Ceará. Aqui nós estamos na Bacia do Salgado, que é uma bacia contribuinte do Rio Salgado do Rio Jaguaribe. E do outro lado do Pernambuco, já pegando mais a parte da borda da Chapada, está a bacia do Rio Brígida, lá do Pernambuco, que deságua lá próximo lá da sua região, lá de Petrolina, no Rio São Francisco. Então, esse é o grande divisor, e por isso nós não temos grandes reservatórios d'água aqui na área mais próxima à encosta. Nós temos alguns açudes, que chamam de açudes, que são reservatórios de águas superficiais, e que tem uma gestão da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Então, esse é um trabalho muito interessante que o Estado do Ceará faz, como um todo, né, de fazer uma gestão, foi exemplo para vários outros estados, e isso continua muito bem, graças a Deus. Perfeito. Eu estou vendo que estão chegando algumas perguntinhas aqui, e o Rafael... Pode mandar. O Rafael está reforçando aqui, ele destacou o recém-inventariado Geossítio de Santa Fé, né, que ele fala... Sim, eu ia falar depois do Santa Fé. Com a espiritualidade dos índios, né, ele destacou isso aqui para a gente. Sim. Tem uma pergunta ok, aqui esse da é o projeto que está mais... Oi, por favor. Tem um projeto que está mais avançado na parte de implantação de mais geossítio, que é o Santa Fé, que eu ia falar num segundo momento, quando falar da parceria com a Casa Grande. Sim. Que é um grande parceiro nosso. Eu vou destacar um pouco essa questão do geossítio de Santa Fé. Eu ia até falar para o pessoal que a nossa entrevista eu dividi, digamos assim, em duas partes. Né? Primeira, que a gente tem a parte de apresentar o território, e daqui a pouco a gente vai para a gestão, que é uma pergunta, né? Todo mundo tem curiosidade, que é a questão da gestão do geoparque. Então, assim, como o senhor apresentou a gestão e os projetos, né? Então, como o senhor apresentou o território, falou um pouco da geologia. Aí tem uma pergunta aqui, essa pergunta da Hanna, ela acaba sendo um gancho já para a gente chegar na questão da gestão. Né? Então, a Hanna, ela está perguntando assim, né? O fato de ter unidades de conservação e proteção diferentes no geoparque, ou seja, né, vários tipos de unidades, sim, facilita ou dificulta a coordenação das atividades. E aí acho que a gente já puxa esse gancho depois para a gente chegar nessa parte de gestão. Não, facilita, porque a gente tem mais parceiros com a visão muito própria e bem responsável da preservação desse patrimônio que temos nessas áreas. Tanto da biodiversidade, mas, consequentemente, há uma proteção, há um trabalho, há um cuidado, há um olhar mais constante para todo o espaço, considerando tanto a parte geológica da geodiversidade como a biodiversidade, enfim.
é muito importante. A gente tem uma preocupação muito grande com a preservação desses ambientes, é tanto, como eu já falei, o governo do Estado entendeu da criação de mais duas unidades de conservação, são unidades e áreas pequenas, mas que têm sua importância exatamente para se preservar esses espaços que têm uma importância nos aspectos biológicos, geológicos e culturais, enfim. Ok? Tá me ouvindo? Travou um pouco. Me falhando escuta? Um pouco, Thaís? Tá falhando um pouco, cortando um pouco. Tá falhando um pouquinho. Acho que é a internet. Mas dá para ouvir agora? Ok, dá para ouvir. Dá. Joia. Ok, estou lhe ouvindo. Não, eu estava falando que a gente acaba tendo vários atores, né, atuando ali do Geoparque, das unidades Sim, de exatamente. conservação. Né? Exatamente. Então agora a gente Fazemos parte dos né, conselhos dessas unidades, sabe? O Geoparque, a universidade faz parte dos conselhos dessas unidades de conservação, quase todas. Sim, é aquilo que a gente fala desde o começo, né? Primeiro, quando o professor Arthur vem falando que o Geoparque é trabalho em rede, né? O Marcos complementa, né? Que é cooperação, e a gente viu no depoimento da própria professora Cátia Mansur, né? Como eles trabalham lá no Costões e Lagunas também. Então, assim, Geoparque realmente é cooperação, né? É trabalho em rede, então quem vem para somar, para agregar, vai ser sempre muito bem-vindo, né? E partindo agora, né? Agora que o senhor já apresentou o território, e a gente tem aqui, né, pessoas de vários lugares, né, do Brasil, inclusive tem Catalina da Colômbia, a gente já viu o pessoal de Portugal, então... Que bom. Ok. Pessoas assim que não tiveram oportunidade, né, ainda de conhecer o Geoparque, e essa explanação que o senhor já começou, que o senhor, né, tem feito já foi muito boa, porque você vai tendo, né, uma noção do que é o Araripe. E, dito isso, assim, eu queria falar com o senhor agora sobre gestão, né? Então, é uma pergunta recorrente, né? Tanto para quem está começando agora, né? Como para quem não é da área de geoparque. Então, quando a gente fala de geoparque, mas como é a gestão? Como o geoparque ele pode ser gerido? Né? E a gente sabe que existe uma especificidade, né, para cada território. Não existe uma fórmula pronta, né, uma regra, de que todos os geoparques por iguais vão ser geridos dessa forma. Né? Eu tive a oportunidade de lá em Portugal, assim, a gente vê a AGA lá no Arouca, né? É uma gestão completamente de uma forma. Quando a gente chega em Naturtejo, né, já é uma gestão, né, diferente. Então, esses geoparques, eles têm, cada um tem a sua especificidade. E o Geoparque Araripe não poderia ser diferente, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é a gestão do Araripe, como é essa relação de vocês com a universidade, né, com a URCA, como é que vocês trabalham? Então, assim, se eu pudesse falar um pouquinho para a gente. Ok. Então, Thaís, a gestão do Geoparque Araripe é feita pelo governo do estado do Ceará, através da Universidade Regional do Cariri, que faz todos os encaminhamentos, toda a parte administrativa através da equipe na qual nós fazemos parte, e tem uma estrutura que vai da administração superior da universidade até aquelas pessoas que estão em funções já de campo propriamente. Então, a Universidade Regional do Cariri quem, vamos dizer, administra o Geoparque. Nós temos na estrutura de organização o reitor na hierarquia como a figura mais importante da estrutura administrativa, com maior poder de decisão. Então, nós somos, toda a equipe do Geoparque, somos vinculados diretamente à gestão superior da universidade, nesse caso, e, embora tenha uma relação muito boa com as demais pró-reitorias da universidade, e mais especificamente com a Pró-Reitoria de Extensão, desenvolvendo várias ações, a professora Sandra Nancy. Logo na sequência, após o reitor, nós temos um superintendente, que esse cargo, essa função é desempenhada pelo vice-reitor da universidade, o professor Kleber, Carlos Kleber,
Sim. Dando continuidade a essa estrutura, nós temos 2 conselhos, um conselho consultivo, que tem uma composição aí de 35 representações de segmentos diversos da região. Então, vai desde do produtor, do artesanato, até a rede hoteleira, as organizações da sociedade civil. Então, a representação, instituições de ensino, enfim, são vários parceiros que fazem parte desse conselho. Na mesma linha, nós temos um conselho científico, que também vamos dizer, congrega pesquisadores, tanto da Universidade Regional do Cariri, como também das outras universidades, institutos de ensino da região. Então, quem trabalha com pesquisa, com publicações e tal, são 17 membros que fazem parte desse conselho científico. Tem na presidência também o professor Alisson Pinheiro, né, que tem também importância muito grande. Logo na sequência, nós temos a diretoria executiva, que é o cargo que eu ocupo no momento, e ao meu lado tem uma secretária executiva, que é ocupada pela Pedrina, uma bolsista, é bom que a gente fale isso, foi bolsista da universidade, estudante de História da universidade, que é um outro grande trabalho que a universidade, que o Geoparque faz, como uma espécie de complementação da formação de alunos dos diversos cursos de graduação da universidade. Então, Pedrina é um desses exemplos. Sim. Ela foi de graduação da universidade, foi bolsista do Geoparque, estagiária, por um tempo, e em função do desempenho dela, do compromisso, ela foi convidada para trabalhar no Geoparque e hoje é a secretária executiva do Geoparque. Mas temos vários outros exemplos de jovens que passaram por lá e que hoje, como o próprio Rafael, que foi bolsista ainda como estudante de graduação e hoje é doutor, né? É professor da universidade e também faz parte da equipe do Geoparque Araripe. Sim, tem vários. Tem o Lázaro também, é outro exemplo interessante. Então, tem esses 2 conselhos. Logo na sequência, nós temos 5 coordenações, ou 5 setores. Um setor de desenvolvimento territorial e turismo, geoturismo. Tem a professora Giane também, a professora do curso de engenharia. E o professor Edu Guimarães, um paulista lá das proximidades de Santo, litoral santista, gente fina, da área de educação física, trabalho muito bom, inclusive ele e eu até sugiro que você, de repente, proponha uma live com ele para tratar de um novo produto que ele está trabalhando, né, aqui junto com o Geoparque, para colocar aí como um aplicativo para fazer avaliação de impactos de visita a geossítios, a territórios, a trilhas. Né? Queria dar um bom dia aqui também para o professor Lima Júnior, reitor da URCA, está aqui com a gente. Obrigada, aí, professor, nosso reitor. Ele está destacando aqui que esses conselhos dão a governança e articulação, né, com os atores territoriais. Sim. E o Rafael tem dado uma força aqui, ele está reforçando aqui algumas coisas que a gente falou, eu vou já ressaltar aqui, ele está falando, eu acho que ele está respondendo já aqui algumas perguntas sobre as parcerias que o Geoparque tem. Muito bom dia, obrigada pela ajuda aqui, né, pela parceria. O professor Gork está destacando, né, que a formação de recursos humanos é de grande importância. E Hanna destacando que lindo ver os filhos da casa atuando diretamente na gestão. Sim. Com os atores territoriais. Isso, professor. Eu lhe interrompi, mas esse é um trabalho muito interessante, porque assim, a gente tem constantemente, nós temos estagiários, bolsistas remunerados, né, de diversos cursos de graduação da universidade, que passam um ano conosco, 2 anos, essas bolsas podem ser renovadas, é recurso do FECOP e também finalístico da universidade. Sim. E que esses meninos, Patrício gosta de dizer que são embaixadores do Geoparque, né? Porque eles assim, dão uma grande contribuição, é a grande força de trabalho do Geoparque para trabalhar junto às escolas, às comunidades, e saem com uma visão muito forte do território, de sua importância, da necessidade de se reconhecer esse território com todos esses atributos que o território tem.
Então, além dos 5 que eu gostaria de falar, das 5 coordenadorias, nós temos uma coordenação de educação, né, de educação ambiental, que é exercida pela professora Neuma Galvão, também é uma Sim, guerreira que desenvolve um professora trabalho Neuma, tive o muito, prazer de muito, muito conhecê-la. bom. São várias oficinas, né? E ela está com os estudantes todo tempo no campo, falando tudo sobre o território, fazendo réplica de fósseis. São várias oficinas, na verdade. Temos um programa muito interessante, que é o GEA Terra Mãe, que foi uma experiência também que foi vivenciada lá em Portugal e que nós absorvemos aqui através da vinda do Dr. Arthur e da Elizabeth, da Unesco Portugal, e a gente vem exercendo com temáticas globais. Eu posso falar depois sobre isso. Certo. Temos um outro setor de geoconservação, que tem à frente o professor Idalécio, que é assim, uma das pessoas que é geólogo, que está no Geoparque Araípe desde o seu surgimento aqui na região, e tem também o Celestino, o Rafael Celestino, e um outro geólogo, que é o Ronce. Então, trabalha com toda essa questão dos cuidados com a geodiversidade do território. Temos um outro setor, que é um setor de comunicação, que faz toda a parte de comunicação, é o professor Michel e a Sara Menezes. Sim. Além do setor que nós tivemos a grata surpresa de receber como coordenador, de ter como coordenador o professor Patrício Melo, que coordena hoje o setor de cultura e história. Então, é um reforço grande que a gente conseguiu com a vinda de Patrício também para fazer parte da equipe. Então, essas coordenadorias desenvolvem ações as mais diversas, né, no território, tudo atendendo diversas áreas. São coordenadorias ocupadas por professores da universidade, que são disponibilizados pela universidade para, assim, em algumas horas, são 8 horas dia, semanal, que eles ficam no Geoparque, para poder dar a condução, tanto trabalhar planejamento, como também conduzir todo esse processo de atuação a nível de campo, vamos dizer assim. Então, essa é uma estrutura. Então, a gente tem advogados, pessoal de letras, pessoal da pedagogia, pessoal da biologia, da engenharia de produção, da educação muita física. gente. É muito diverso os nossos colaboradores, vamos dizer assim, esses professores da universidade. E bolsista, como eu já falei, 20, 30 bolsistas todo ano, fazendo uma seleção, a universidade abre um edital, tem todo um procedimento, né, legal, Sim. E justo, onde os estudantes passam por uma avaliação de currículo e também uma entrevista para poder a gente saber das condições dele poder contribuir nas atividades de campo junto, principalmente às comunidades no entorno dos geossítios. Então, é mais ou menos isso. O senhor acabou já... Sim, mas, Thaís, eu queria destacar também que nessa parte da gestão, o nosso reitor, o professor Lima, atualmente, ele é que é o grande responsável por toda a articulação com o governo do Estado, mais diretamente. Então, nós temos um planejamento estratégico e demandamos algumas necessidades, alguns projetos para trabalhar durante um período, vamos dizer, de cada ano, e o Lima negocia isso diretamente com o governo do Estado, através das diversas secretarias, ciência e tecnologia, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria das Cidades, então a Secretaria do Meio Ambiente, são várias secretarias. A gente tem uma relação muito boa. A universidade ela tem essa capacidade de se articular muito bem, tanto com os setores mais ligados à administração do Estado, mas também com diversos atores aqui do território, seja do setor público, seja do setor privado. Então, isso a universidade tem essa importância muito grande. E, aliás, a universidade já tem na sua essência uma preocupação com a questão do desenvolvimento territorial sustentável. Então, está dentro da lógica da universidade, ela trabalha com essa visão. E justamente, se a gente for para o objetivo, né, de uma universidade, de uma instituição, né, de ensino, né, superior, ele vai atender aí o ensino, a pesquisa e a extensão, que é justamente esse apoio à sociedade, expandir, sair dos muros da universidade, sair de dentro da universidade e ir, né, para a comunidade. Então, a gente vê que a universidade hoje, né, pelo que eu pude observar quando eu vou aí e pela sua explanação,
é que realmente hoje a URCA ela é um eixo central, digamos assim, né, do Geoparque, e ela vai atender aí, de fato, o ensino, a pesquisa e a extensão. Quando a gente vê os alunos inseridos, né, quando a gente vê a comunidade inserida, quando você vê essa relação do aluno indo, né, saindo do muro da universidade, indo para as comunidades, e a comunidade, né, de volta, né, entrando nessa universidade, tendo acesso a todas essas informações, então a universidade ela acaba cumprindo realmente o seu papel de ensino, pesquisa e extensão. Isso é fantástico. Parabéns, né? Parabéns à URCA e, né, parabéns ao Geoparque Araripe por também proporcionar. Gente, estão batendo panelas aqui fora, então se vocês ouvirem panelas batendo, eu vou pedir minha diretora de produção para fechar aqui um pouquinho a varanda. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas estão batendo panela aqui fora. Não sei o que está acontecendo. Aqui já começou. Fecha, Vitória, por favor. Eita, tá pegando fogo o negócio, gente. Vamos lá. Então, pegando esse gancho, né, da universidade, do poder público, que o senhor já falou, e aí a gente vem para as empresas privadas e a comunidade, né? Então, como é que vocês congregam, né, todos esses atores dentro desses projetos, digamos assim? Por exemplo, a primeira vez que eu tive aí foi em 2012. Né? Eu lembro que eu estava com o Renan Bantin, a Flaviana, meus dois grandes paleoamigos, e eles me levaram no centro do Geoparque e tinham uns alunos de biologia, acho que eram alunos estagiários de biologia, fazendo réplicas de fósseis, né, no gesso. Então, eu pude observar já esse projeto, né, que vocês tinham aí com os alunos. E aí, quando eu voltei em 2019, então eu já pude ver que essas réplicas elas já estavam bem mais sofisticadas, né, sendo vendidas, né, no museu, sendo vendidas no centro de interpretação, todos esses geoprodutos. Então, assim, eu queria saber, pude ver outros, né, vários geoprodutos, né, as camisas, que inclusive eu estou com uma, não vai dar para ver aqui, mas já mostrei, da Libélula, chaveiros, imãs de geladeira, então, com a temática dos fósseis, né, do soldadinho do Araripe. Então, eu queria saber, assim, qual a relação desses geoprodutos, né, hoje, com as atividades desenvolvidas no Geoparque, quais são, assim, os incentivos que têm sido realizados para a promoção, né, desse desenvolvimento territorial sustentável e valorização, né, do patrimônio. A gente teria esses dois pontos aí. Se vocês, né, continuam fazendo projetos, né, ensinando as réplicas de fósseis, se eu pudesse falar um pouquinho desse link com a comunidade. Deu uma trava. Gente, acho que a internet está bem empolvorosa. Estou bem aqui, ó. Da nossa relação com o setor público, que é uma coisa que é importante que se destaque, né? Nós temos uma boa relação com o setor público, tanto o executivo como o legislativo. Desenvolvemos uma série de ações conjuntamente, participamos de diversas discussões no que tange ao planejamento nesses municípios, ações de educação, enfim, há uma relação muito boa, tanto nós fazemos parte de alguns conselhos desses municípios que colaboram com o dia a dia do município, então a relação é muito boa, bem amistosa, e a gente participa de alguns trabalhos estruturantes na área de planejamento, enfim. Junto ao setor privado, aí sim, a gente tem uma relação, só para você ter uma ideia, e os participantes, nós temos mais de 120 parceiros hoje. Sim. A grande questão está relacionada ao atendimento a esse número de parceiros. Nossa, e as procuras, vamos dizer assim, os pleitos que surgem no dia a dia do Geoparque, quebra de repente o nosso planejamento, que eu chamo de demandas espontâneas, porque assim, é importante destacar que o Geoparque tem um reconhecimento tão amplo hoje, tão importante, que praticamente todos os municípios do território, empresas, organizações das mais diversas, buscam o Geoparque quando de eventos, querem uma palestra do Geoparque, querem oficinas, querem Geoparque presente nos seus eventos, nas suas
nas suas festas, vamos Sim. dizer assim, e até vários outros municípios que não estão dentro do território. Mas, assim, nós temos uma série de grandes parceiros que eu gostaria de falar, pelo menos uma boa parte deles, que, sem desmiuçar muito, mas a partir da rede hoteleira, com o Iuá Hotel, que é um grande parceiro nosso, Sim. tem uma concepção ambiental bem legal, considerando o território, né? Houve todo um estudo. Escola de Saberes de Barbalha, outro hotel em Costa da Serra, as universidades, as instituições de ensino, enfim, a Casa Grande, CMBio, SEMASSE, esses órgãos todos que nós já falamos um pouco, a própria imprensa, as escolas de arte, como a Xanadu em Juazeiro, enfim, Lira Nordestina, o pessoal da Xilogravura, que, aliás, é mantido pela Universidade Regional do Cariri, através da Proreitoria de Extensão. Então, são várias ações que a gente tem conjuntamente com diversos setores, não só o setor privado, mas também entidades comunitárias que a gente trabalha. Então, e assim, eu até gostaria de destacar, que estava dentro da lógica da informação que o Rafael prestou, que é a relação que o Geoparque tem com a Fundação Casa Grande, né, que é um trabalho Sim. extraordinário, reconhecido internacionalmente, né, que a Casa Grande fez através do Allenberg, um grande parceiro, cara que tem uma visão diferenciada sobre o território, com toda uma significação, e os diversos trabalhos que nós realizamos em parceria. Lá dentro da Casa Grande tem o Instituto Homem Cariri, que é possível você ver, obter várias Sim. informações sobre todo o processo de ocupação desse espaço, né, a partir dos indígenas, mas também tem um instituto de arqueologia, Sim, que eu tive a é uma parceria oportunidade de forte também conhecer. Fantástico. com a universidade. Tivemos Com a lá com o Universidade pessoal do Regional, IGEP. agora mesmo, por exemplo, certo, foi iniciado um curso de especialização em arqueologia social inclusiva, com a participação da professora Conceição, lá de Coimbra, né, que é uma grande profissional nessa área de arqueologia, e começou agora, no mês de fevereiro, essa especialização, nessa parceria com a universidade. Então, a Casa Grande tem vários trabalhos interessantes, mas eu gostaria de destacar um trabalho que está sendo feito também com o apoio do SESC e com o Geoparque, que são os museus orgânicos, que são museus instalados em residências ou em ambientes de mestres que produzem diversas artes, né? Desde de bordado, como materiais a partir de ferro, mas também de danças, de manifestações culturais, as mais diversas, lapinhas, danças, por Sim. exemplo, é muito usado aqui, praticado aqui essas danças. Enfim, são aí 9 museus instalados, um projeto para 16 museus, é um trabalho extraordinário, e até um museu de pássaros, né? Chamado Empotengi, não Sim. está dentro do território do Geoparque, mas a gente também tem uma preocupação também com esses municípios que estão no entorno do Geoparque, também, que são Fantástico. parceiros. Tem esse museu orgânico, Casa dos Pássaros do Sertão. É uma coisa muito interessante, que tem atraído muita gente de várias partes do mundo para fazer observação de aves aqui na região. Nós já somos uma rota internacional de observadores de aves, e esse museu, que é trabalhado por um jovem que tem biólogo, né, Sim. que saiu aqui da Universidade Regional do Cariri, que desenvolve esse trabalho lá, é o Bob, uma figura, um jovem, ele e a mãe é que conduz esse museu orgânico. Enfim, é muito interessante que as pessoas, ao visitarem o território, conheçam esses museus orgânicos, para ter uma ideia de como é que se processa, como é que você tem um diálogo direto com um mestre da cultura, que assim é chamado, e quem gosta de expressar isso muito fortemente é o Allenberg. Mas é um trabalho extraordinário que é Fantástico. feito. Então, com relação às atividades de geoprodutos, nós trabalhamos constantemente isso através dos setores que eu já falei, principalmente Licença, a coordenação então, da assim, educação. para a gente só terminar, Tá. aquele raciocínio que você estava falando dos projetos, não é isso? O professor Arthur Sá está aqui Sim. também, entrou novamente. Para a gente fechar,
os exemplos que você estava dando dos projetos, não era isso que vocês têm com a comunidade? Pois é, Thaís, a gente desenvolve, através dos setores que eu mencionei anteriormente, né, diversas ações, é constante isso, né, e são vários Sim, projetos, um deles na área de educação, o GEA Terra Mãe, eu dei um ligeiro destaque no início, que foi essa experiência que a gente recebeu um apoio vivenciado lá em Portugal, do Dr. Arthur, e também da Elizabeth, lá sim. da Unesco, Portugal, e que nos trouxe Sim, essa Elizabeth ideia para cá Silva. a gente, pronto, e a gente trabalha isso com temáticas globais. A gente tem, esse ano passado, a gente trabalhou a temática cidades e comunidades sustentáveis. Foi muito legal, né? Usamos fazer projetos junto às escolas para que os alunos atuassem assim, numa condição de perceber o ambiente em que eles vivem, como é a dinâmica da cidade que ele habita, e, além do mais, ele se articular para desenvolver ações para melhorar a cidade. Tá certo? Então, foi Certo. muito interessante essa experiência. Então, tem várias gravuras, plantio de muda, são pelo menos 35 tipos de ações que são trabalhadas, não dá para a gente destacar aqui muito, mas, enfim, estudantes tanto do ensino fundamental, mas também entrou em do ensino público e privado, e também estudantes de graduação da universidade. Foi uma experiência muito legal. Na culminância agora aqui na universidade, no final do ano, passado, no caso, nós tivemos uma presença de mais de 400 pessoas, e a gente teve que limitar, e para a apresentação dos trabalhos. E no momento eu queria destacar isso, que foi colocado novamente a Agenda 2030 à disposição dos participantes para que eles optassem ou aprovassem o novo tema a ser trabalhado, e aí Sim, venceu o tema igualdade de gênero. Essa aqui vai ser uma peçazinha em madeira, tô vendo. ok? Que vai ser Sim, utilizado de repente como um colar para poder chamar a atenção da importância desse tema, né, que está dentro dos objetivos da Unesco, que a gente busca sempre trabalhar isso fortemente, e sim. vamos trabalhar junto às escolas. Então, foram mais de 90 escolas que foram trabalhadas no ano passado, e esse ano a ideia era ter começado já, mas em função aí do corona aí não deu certo ainda, mas nós estamos prontos para desenvolver um Inclusive, trabalho sobre o comando da professora Neuma Galvão. o professor Patrício ele está dizendo aqui sobre as ações contra o Covid-19. Se você fala aí, diretor, vocês estão com algum projeto com relação ao Nós Covid? estamos com um projeto de edição de máscaras para as comunidades do entorno do Geossítio, mais especificamente. É um trabalho que vai envolver tanto a equipe do Geoparque propriamente. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma caixinha com a participação mais do grupo, do corpo administrativo do Geoparque e também professores da universidade. A universidade está inserida nesse trabalho também. O Sim. professor Ari está comandando aí uma conta aí virtual para obter recursos e para a gente trabalhar aí a distribuição de máscaras nas comunidades como um todo. E, além do mais, a gente Muito tem bom. trabalhado com algumas lives para que as pessoas possam entender desse ambiente. Na parte da economia, ontem o professor Sim. Pedro fez uma live falando de como tratar da economia nesses tempos de corona. Então, tem algumas ações que estão Não, sendo trabalhadas. Nós não estamos parados totalmente, né? Existem alguns coordenadores sim. se mexendo, fazendo alguma coisa A gente não para, consegue, esse se povo não não consegue parar ficar totalmente. parado, né? Não, não tem jeito, não tem jeito. Ó, bom dia, Mônica. A Thaís, professora deixa Mônica eu te pedir Pinheiro uma entrou coisa. aqui. Ok. Deixa eu te pedir uma coisa, porque é um assunto que eu não poderia deixar de falar com relação Certo. à relação nossa com a Casa Grande, que é exatamente o que o Sim, Rafael colocou, que é o trabalho que nós estamos fazendo junto com o IUA e Casa Grande para implantar esse novo geossítio, o Geossítio Santa Fé, que sim. é um local extraordinário, onde tem umas gravuras, né, muito interessantes, né, que foram trabalhadas ou foram descobertas pela Rosiane, esposa do Allenberg. Então, essas gravuras têm todo assim, um conjunto de informações e tem toda uma coisa relacionada à mitologia
né, e muito legal. Então, esse geossítio, o trabalho está todo pronto praticamente, está faltando Perfeito. apenas abrir o geossítio para visitação. O IUA, que é o proprietário da área, vai montar toda uma estrutura para recepção desses visitantes, né, tudo dentro de uma linha bem assim sustentável. Então, esse é um outro trabalho Fantástico. interessante que a gente desenvolve com a Casa Grande. Então, são 2 geossítios que a gente vai, dentro em breve, está colocando aí à disposição dos visitantes da região, que é o Caldeirão e o Santa Fé. Isso é um grande exemplo de que um geoparque, né, ele tem um patrimônio geológico global, mas ele tem todo esse valor agregado de, né, arqueológico, histórico, né, o religioso, cultural, que aí já abarca também, né, entra no religioso. Só mostra realmente o quanto um geoparque, né, ele é rico e ele é diverso, né, e ele vai atender aí vários setores. É muito Nada é bom ver estático. essa sua explanação, porque às vezes quando a gente fala em geoparque, né, se pensa muito assim, a gente tinha naquele início aquela visão de um parque geológico, né? E o geoparque, a gente cada vez mais a gente vê que um geoparque, ele não é só, né, o geo, não é só de geologia ou geografia, é o geo da terra mãe, né? Então, Certo, muito Terra bom Mãe. essa sua explanação. Muito obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu sei que já são 12, mais de 12 horas, né? Foi só estar querendo almoçar. Mas eu vou ver aqui alguma pergunta que tenha sido feita. Que, assim, algumas perguntas que foram fazendo, o senhor já foi respondendo, né, na sua fala. Deixa eu ver aqui, que os alunos estão me enviando aqui para o computador algumas perguntas que eu não consigo enxergar direito aqui no telefone. Deixa eu ver aqui, né? O que é que a gente tem? Acho que foi Catalina que perguntou aqui, né? Se o tempo tem permitido que a gestão do geoparque seja mais participativa, integrando a comunidade nas tomadas de decisões. Eu acho que ela, né, a pergunta dela é mais ou menos se a comunidade ela participa dessa tomada de decisões, se ela é um ator participativo. Acho que é isso. A representação maior da comunidade como um todo, exatamente, é o Conselho do Geoparque. Mas, assim, a gente tem uma relação muito boa com todas essas comunidades no entorno dos geossítios e, por que não dizer, da zona urbana também. Como eu falei, o Geoparque ele tem hoje assim um destaque tão grande no território que nós somos constantemente convidados para poder participar de todos os eventos, né? Do religioso Sim, até ao do setor, vamos dizer, industrial, que busca ter um diálogo com a gente e a gente também não pode deixar de estar junto, porque a nossa ideia é que a gente possa atuar, colaborar com essas empresas no sentido de ajustar ou atividades, possa sim, ajustar essas atividades no sentido que ela tenha uma sustentabilidade, né, nos diversos aspectos. Não dá para a gente comentar. Mas, enfim, sim. esse trabalho, a relação é muito boa nesse sentido e a participação da comunidade tem sido muito interessante. As E perguntas está têm. aberto. O Geoparque é assim, aberto totalmente para todas as pessoas, para todas as instituições, não só do território, que, aliás, a gente tem recebido vários projetos de geoparque aqui, até da Tanzânia, nós já recebemos de Uau, vários países aqui da América Latina, né, que vêm nos perfeito. visitar para conhecer a nossa experiência, então a gente está muito aberto com relação a isso. Nivaldo, muitíssimo, muitíssimo Deixa eu dizer só obrigada. mais uma coisa dos nossos projetos que, de repente, só informar. Nós temos pelo menos mais 4 projetos interessantes, que um é um circuito de corridas, tá certo? Esse circuito Sim, de corridas que acontece a partir dos geossítios é um outro marco interessante no território do Geoparque. Tem uma empresa que trabalha conosco, a Cariri Extremo, que organiza esses eventos conosco, tudo tendo como base um geossítio. Isso sim. é muito legal, esse trabalho. E temos esse trabalho novo do software
do aplicativo com o que a Edu está fazendo, que como Sim. eu disse, seria interessante que ele pudesse depois fazer uma live e falar Ele está aqui, já vai ser intimado. desse aplicativo, com essa condição de avaliação de impactos em trilhas, considerando a geodiversidade, a biodiversidade, o clima, a capacidade de carga desse, enfim, é um instrumento aí extraordinário que vai sair aí, se Deus quiser, através da parceria também com a FAP, que é a faculdade lá de Juazeiro do Norte. Além do circuito de corrida, nós temos um trabalho que Patrícia está coordenando, que é um grupo de trabalho que está desenvolvendo agora toda uma parte de pesquisa e montagem de relatório para tornar toda a área do território da bacia sedimentar como patrimônio da humanidade. Um projeto também que vem sendo discutido com o pessoal da Casa Grande, com a Lemberg, com o pessoal lá de Coimbra, com a professora Conceição. Enfim, aconteceram várias reuniões, já foi feita uma entrega de um dossiê ao INFAM para que ele possa estar dentro da candidatura na relação de candidatos do Brasil. Enfim, um trabalho muito legal. Ia acontecer mais uma etapa agora com a visita do pessoal da INFAM para fazer uma avaliação do território, mas em função do corona não foi possível. Mas enfim, é um trabalho muito legal, um patrimônio da humanidade num espaço, num ambiente muito mais amplo, considerando vários aspectos desse território. O Patrício está coordenando esse grupo de trabalho e vai ser muito legal. E mais recentemente, nós estamos com um projeto de resgate de fósseis também, que é outra coisa interessante, que recentemente fizemos um trabalho, tem imagens aí no site do Geoparque Araripe, com troncos, né, já lá do período do Jurássico, que pegamos na borda da bacia, troncos enormes, tá expostos em próximo ao museu lá em Santana. Então é outro trabalho muito legal que está sendo desenvolvido pelo Geoparque. E os geossítios que eu já falei. Então, pelo menos esses destaques que a gente está trabalhando. E o GEA Terra-Mãe, que não dá para poder falar, porque é um projeto muito amplo, que tem assim, uma importância muito grande no território, mas que é muito rico em detalhes, não dá para a gente falar agora, mas assim, o processo de educação, de informação, de socialização do conhecimento acontece através do setor de educação, mas também dos outros setores, mas especificamente em cima do projeto GEA Terra-Mãe. Perfeito. Nivaldo, muito, muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceito esse desafio da gente bater esse papo aqui. É meio-dia, já 15, tá? E, assim, o senhor falou, né, desse projeto da Terra-Mãe, eu já vou anunciar a nossa próxima live da semana que vem, né? A gente vai, dia 28/4, próxima terça-feira, né? A gente vai ter nosso bate-papo. Vai ser com o professor Patrício Melo, da URCA, que está aqui com a gente. O professor Patrício, né, foi reitor da URCA. Atualmente ele é coordenador da GEOLAC, né, da Rede de Geoparques da América Latina e Caribe. E também é do setor de cultura do Geoparque Araripe. E aí a gente pode dar uma puxada do professor Patrício Melo também, né, se ele quiser, né, falar um pouco também sobre esses projetos do Geoparque. A gente pode continuar aí essa conversa com ele na terça-feira, né? Para ele acrescentar aí, né? O que não deu tempo hoje. Então, eu queria agradecer. Ele sabe só de tudo de Geoparque, viu? E especialmente do Araripe. Que perfeito. E o bom é que a gente está conversando aqui, está rolando, né, aqui nos comentários, né, toda uma discussão. Marcos, Eduardo, Guimarães, eles estão aqui, né, conversando sobre Geoparque. Então, além de estarem assistindo a gente, então, tem um monte de conhecimento aqui passando né, no celular que subi, que depois eu quero ler tudo com calma. Então, para isso, a gente vai salvar a live, tá? Queria agradecer mais uma vez todo mundo, né, os alunos que estão ajudando, Vitória que me ajuda aqui, o pessoal do Unigep que está aqui sempre com a gente, o Marcelo, a Mônica. Agradecer a presença, né, do reitor, do Lima Júnior, do professor Lima Júnior, do próprio Patrício Melo, que vai estar com a gente semana que vem, todo mundo do Geoparque, professor Arthur Sá, professor Gork, né, todo mundo que sempre apoia, né, nossos projetos. E dizer para vocês que tem algumas pessoas perguntando sobre os vídeos. A gente está trabalhando num canal, tá? O canal já foi criado, o Breno está organizando esse canal, e está editando os vídeos e está começando a colocar esses vídeos no canal.
A gente vai precisar da ajuda de vocês para escolher o nome do canal. Foram sugeridos alguns nomes. A gente pretende fazer uma enquete essa semana. Tá? E aí, assim que tiver tudo ok, a gente vai divulgar o canal. E aí, todos esses vídeos vão ficar disponíveis, né, para quem não pôde assistir, para quem quiser rever. Tá bom? Pois então, Legal, muito legal, mais muito uma vez, legal. muito obrigada. Tá? E obrigada a todo mundo. Eu Um que agradeço, abraço. Thaí. Foi um prazer, uma Cuidem-se satisfação. enorme. Viu? Muito obrigada. Cuidem-se. Quem puder, Namastê. fique em casa. Namastê. Tchau. Tchau, gente. Tchau.